uma tentativa de entender o que está acontecendo, enquanto que já decisões estão aí avançando e concedendo liminares para brecar efetivamente aquele desconto do CMS. Então, isso que a gente tem que ver. O Supremo precisa ter um órgão que possa, que é o Senado está sendo omisso, mas que seja mais célere no sentido de restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Porque o Senado não aprecia os impeachments, né? Os processos de impeachment, e o processo de impeachment é também um processo radical. Então, você deveria existir um meio termo para que o Congresso, que é quem deve controlar os outros poderes nessa questão do equilíbrio, né? Porque a casa do povo, realmente ali é a casa do povo e dos estados. Então, o Congresso deveria ter um meio termo, na Constituição deveria ser criado um meio termo para que o Congresso pudesse restabelecer o equilíbrio sem maiores traumas, né? Sem que houvesse, por exemplo, o impeachment. Porque o impeachment ele é radical, embora eu acho que o Congresso efetivamente deve examinar esses processos de impeachment que estão lá, e há uma omissão com relação a isso, lógico. Sim. Isso existe, seja para conceder, seja para não conceder, mas tem que examinar. E isso não vem acontecendo. E agora tem até uma decisão da Rosa Weber recentemente, no sentido de que não existe prazo para isso, para examinar o processo de impeachment, né? Para pedido de impeachment, processo de impeachment. Então isso também ficou uma situação complicada. Então o Supremo fica aí completamente sem nenhum limite, né? É um superpoder, está acima dos demais, ele é quem determina, que ordena, e não tem como você recorrer a isso, como o Rui Barbosa diria, a ditadura do judiciário, dizia, né? A ditadura do judiciário é a pior delas, porque não tem a quem recorrer. Inclusive, nós vamos até falar a respeito dessa omissão do Congresso, como que é a sua análise a respeito desses pontos, isso tudo está pautado aqui. Mas eu queria dar um passo atrás agora, para pegar uma questão um pouco mais teórica, doutor Ivan, porque eu acho que é interessante que nós e os ouvintes partamos do mesmo ponto, assim. Quando a gente fala na crise dos três poderes, os três poderes exercem, a senhora até falou agora, né, freios e contrapesos um com relação aos outros, para que haja justamente essa harmonia em prol da democracia. Só numa explicação, assim, para leigos mesmo, sabe? Sim. Porque mesmo a própria palavra democracia, hoje, se nós perguntarmos para 20 pessoas na rua, nós vamos ter 20 definições diferentes. Virou meio que uma poeira, assim, é um negócio que não tem uma divisão muito clara. Camaleão. É uma palavra camaleão, assim. Então você saca a palavra do bolso e fala porque você está sendo antidemocrático e pronto, acabou, né? É igual os esquerdistas chamando os de fascista. Exatamente. Vai virando, assim, aquele freestyle semântico, sabe? Vou te censurar porque isso é antidemocrático. Pronto, antidemocrático. Tudo Exato. Então, gostaria de, só pra gente dar esse passo anterior, antes de voltarmos para essas análises, de que o senhor comentasse conosco o que de fato é democracia, como que eu reconheço as características democráticas e por que é que os freios e contrapesos dessa teoria de Montesquieu são fundamentais para uma democracia. Bom, os ouvintes já devem estar sabendo, os nossos espectadores, né, que eu quero complementar, nós temos aí os três poderes, né, executivo, judiciário, legislativo, né, na ordem legislativo, executivo, judiciário, na Constituição, legislativo, Câmara Federal e Senado, sistema bicameral, né, Senado representa os estados, Câmara representa o povo, a Câmara. Depois nós temos aí o Executivo com o Presidente e o Legislativo, o Judiciário com o Supremo Tribunal Federal, que aí desce as ramificações. Mas nós temos a mesma coisa, reproduzindo isso também no Estado, né? Tribunal de Justiça, o Presidente, que é o chefe do Poder Judiciário, o Presidente da Assembleia Legislativa, que é o Presidente Legislativo, e o Governador do Executivo. E também no município também nós não temos Judiciário, mas temos o Legislativo, a Câmara de vereadores e também o prefeito. E o que a gente tem que ter? A gente tem que ter aí uma harmonia entre esses poderes. Quando existe essa harmonia entre os poderes, com o sistema, como você falou, de freios e contrapesos, de Montesquieu, o check balance, né? E que é uma tradicional numa democracia, nós temos aí o respeito efetivamente à vontade do povo. Aqui, o que o povo efetivamente necessita a bem do seu progresso, do seu bem viver e das relações sociais e empresariais, negociais, que sejam. Então a gente tem que ter aí sempre em mente que numa democracia um poder não pode invadir a esfera do outro. Às vezes existe sim uma situação limítrofe em que realmente ela é meio nebulosa e a gente pode até ter um ativismo judicial, por exemplo, moderado, que é permitido pela Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, nos artigos
quarto e quinto, né? Que a gente tem lá princípios gerais, os costumes, tem lá também analogia, tem aí que o juiz vai aplicar efetivamente a lei de acordo com os fins sociais e tal. Mas o Supremo vem avançando num ponto que, de um ativismo judicial um pouco mais acentuado, passou a um ativismo político, né? Outrora o executivo é que mandava, o executivo é que dizia e que ditava os caminhos que a política seguia e que a própria nação deveria seguir, né? Então nós temos aí situações, por exemplo, que o executivo sempre teve ali a maioria no Congresso ou nas assembleias legislativas e o poder político ficava sempre um pouco à mercê do executivo. Com o tempo isso foi se modificando e agora nós estamos vendo com a Constituição, que é uma Constituição enorme, analógica e que tudo é constitucional, né? Então nós estamos vendo que houve aí um exagero do Constituinte com medo dessa situação de que o Executivo, como superpoder, invadisse o espaço dos outros poderes, né? Nós vimos que a situação ficou diferente, a ponto de o Poder Judiciário invadir o espaço dos demais poderes, né? Mandando instalar a CPI, ou instaurar a CPI, invadindo a esfera de competência do presidente em nomeação de cargo de confiança, questões também próprias da administração pública. Então a gente está vendo que o judiciário está realmente o que era para ser um remédio parece que virou um veneno, né? Um veneno, o tamanho da Constituição. Exatamente, virou um veneno. E nós não temos um sistema de controle especial ou um controle efetivo para que isso não aconteça. A gente tem um artigo 142, né? Que é um artigo que diz que sim, nós vamos falar dele. Mas é um artigo que não tem sido efetivamente utilizado e existe muita discussão a respeito disso. Sim. Mas é um artigo da Constituição que está lá e a lei não tem palavras inúteis, ela não porta palavras inúteis. E ali esse artigo realmente está em vigor, pode ser utilizado e é bem claro, né? Mas nós poderíamos ter um sistema menos traumático. O Congresso poder ter um mecanismo antes do impeachment que pudesse, por votação, com decreto legislativo ou coisa que o valha, tentar frear um pouco o avanço de um poder no outro, desde que, evidentemente, ele não seja o que vai avançar. Que vai avançar. Agora, Mas o fato é que nós temos aí também um legislativo que está completamente subserviente ao judiciário, porque nós temos um sistema lá que muitos dos parlamentares têm processos ali no Supremo, interesses no Supremo, e aí com isso não há movimentação aqui enquanto não se movimenta lá. E aí fica aquele jogo e que quem perde é o povo, é a democracia. Agora na Constituição está escrito lá que os poderes eles são independentes e harmônicos entre si, né? Sim, artigo 2º. Então, é possível dizer que há brechas na lei ou contradições para esses poderes conseguirem fazer essas coisas e passar por cima dos outros? Olha, se você analisar bem, a Constituição é clara ali. Eu vejo que pelo sistema constitucional, nós temos como manter esse equilíbrio. Tem como manter esse equilíbrio, seja pelo impeachment, seja pelo 142, seja pela ação do próprio Poder Legislativo, através de um decreto legislativo impondo limites, ou coisa que o valha. Agora, infelizmente, o Judiciário ele vai dizer o que diz a Constituição, então ele pode decidir efetivamente o que ele quiser. E existe uma liberdade para isso. Infelizmente, nós estamos num ponto que a liberdade chegou ao limite, né? Porque começou num crescendo, né? Nós tivemos lá a questão da filiação partidária, a questão do aborto, a questão do crime racial com relação à classe dos homossexuais, que a gente respeita e tem que ter uma proteção, mas que a lei não falava isso. Casamento, falamos junto. Casamento também, né? Então, pessoas do mesmo sexo. Então, isso tudo não está na legislação. O Supremo resolveu, simplesmente, num ativismo judicial, criar esse tipo de coisa. Mas agora, quando a gente vê um presidente, por exemplo, que foi condenado por todas as instâncias, por diversos magistrados, de forma unânime, né? Inclusive com algumas decisões do próprio Supremo, mantendo o procedimento, o processo, e depois você pega um ministro apenas, nos embargos de declaração, num habeas corpus, que nem é o próprio processo, né? Quando já havia uma decisão definitiva, descondenar por uma falha que já havia sido discutida, então a gente percebe que o sistema não está realmente atendendo aos interesses da população e que a Constituição também não tem aí um mecanismo mais sério para poder brecar esse tipo de coisa. Mas
como o Supremo é o Supremo, ele que diz o que diz a Constituição, ele se transforma efetivamente e ele substitui até o Constituinte. Está substituindo o Constituinte, como nós estamos vendo hoje. Imagina prender aquele deputado, Daniel Silveira, o pôr a tornozeleira, que é a mesma coisa, prisão, dentro da Câmara Federal. Isso é uma violência muito grande. Eu nunca imaginei que fosse ver isso. Isso para mim deixou muito triste, consternado, porque realmente é uma invasão clara de poder. Num outro, de um poder no outro. E o problema é que o pior é que ele nem era para ser processado, que ele tinha imunidade parlamentar. Existe uma jurisprudência lá do Supremo que entende que a imunidade parlamentar só pode existir quando tem correlação com o mandato. É uma flexibilização dessa imunidade que eles entendiam, vinham entendendo. Embora a Constituição não diga isso, já acho que isso é um ativismo, mas já vinha essa jurisprudência, porque a Constituição é clara, quaisquer palavras, manifestações, não tem limite. E nós não podemos distinguir onde a lei não distinguiu, principalmente a Constituição. Já vimos nesse crescendo. Agora, você avançar de uma forma tal que você possa prender um deputado por um crime que é afiançável, né? Não se trata de crime inafiançável, como consta da Constituição, e não admite uma prisão, estender um flagrante por ordem judicial. Não existe flagrante por ordem judicial. Não seguiu os protocolos. Não seguiu absolutamente a Constituição mesmo. Então a gente vê que isso realmente traz uma preocupação muito grande desse caminho que o Supremo Tribunal Federal está seguindo e que não está havendo freio, a coisa avança cada vez mais. Essa é a preocupação gigante. Agora nós estamos às vésperas de uma eleição, é difícil uma movimentação nesse sentido de querer aplicar, por exemplo, o artigo 142, porque isso pode prejudicar um ou outro lado, não se sabe o que pode acontecer. Qual o resultado para o país também não se sabe, em termos globais, não é? Então isso fica aí em aberto e a gente sem saber o que pode ser feito, né, de uma forma prática que possa coibir essa situação. Mas, infelizmente, o que a gente pode fazer é falar. Falar, se manifestar, né, e mostrar nosso inconformismo. E quando a gente perde isso, então já não temos mais quase nada além da vida, que é a dignidade e a nossa direito à vida, etc. e tal. Mas se você não puder se manifestar, você já não é mais um cidadão. E está acontecendo isso. Está havendo censura, né? Proibida pelo artigo 220 da Constituição e também artigo 5º, cláusulas pétreas, né? Então está havendo a censura. Assim. Agora, quando proibiu-se de falar a eventual ligação do PT, do Lula com o PCC, aquela questão do Celso Daniel, que houve um documentário. É 1984, isso total, aí né? Isso está numa situação bastante complicada. Naquela época ainda você podia falar o que você tinha condição de se manifestar como você quiser. O problema é que você não podia falar mal do presidente. Hoje você pode só falar mal do presidente, o resto você não pode falar mais nada. Agora, isso tá me lembrando do olho do grande irmão em 1984 e ele vigiando todas as palavras ali sem poder falar nada e aquela certeza de que ele iria simplesmente desaparecer, sumir. Uma observação que eu acho interessante falar para quem tá nos ouvindo, que eventualmente tem acompanhado o caso do Daniel Silveira e ficado indignado com o que ele disse, blá blá blá, nem é essa a questão. A questão é imunidade parlamentar. Não se trata de defender o que ele falou. Não é o que ele falou. Veja, o que ele falou, nós até não concordamos com a forma. Não é matéria, exato. A forma, nós não podemos concordar efetivamente com a forma com que ele se manifestou. Agora, daí ele ser Mas preso aquilo era por questão de decoro parlamentar. Ele podia perder o mandato dele lá na Câmara. É isso. E eventualmente, diante dessa jurisprudência que flexibiliza a imunidade, poderia responder por um crime contra a honra ou indenização. Né? Agora, prender e condenar 9 anos com base numa lei que até foi revogada já, né? Porque o Código mudou, a Lei de Segurança Nacional já não existe mais. Acho que o negócio é de abolício crimes, inclusive, porque se a Lei de Segurança Nacional não mais existe e a condenação está baseada na Lei de Segurança Nacional, então, automaticamente, abolício crimes, ele já está fora. Sem contar a graça, né? Denominada como indulto também, né? Pela Constituição, indulto individual, sem contar a graça concedida pelo presidente, que é de exclusiva competência dele, privativa do presidente, um ato político, né? Muita gente fala, olha, mas tem que ver se não existe a moralidade, se não existe aí a legalidade. Não, aquilo não é um ato administrativo, aquilo é um ato político, não tem que se questionar nada disso, é privativo do presidente e não tem limites. O único limite que tem é o artigo 5º, inciso 43, que diz que não pode ser concedido a crimes hediondos e equiparados. Fora isso,
é ilimitado. E o ministro Alexandre de Moraes e o próprio Supremo já havia decidido dessa forma quando houve um indulto que o presidente Michel Temer decretou na época do seu mandato. Já havia o próprio Alexandre de Moraes diz isso, é ilimitado, é um poder político do presidente. É uma prerrogativa exclusiva dele. Aliás, isso é direto lá nos Estados Unidos. Até os governadores podem conceder graça ao indulto. Não é? Mas, infelizmente, quando chegou no lado da direita, do pessoal mais conservador, o entendimento mudou. Né? Porque, para um lado, existe uma certa regra normal, aplica-se a lei. E, por outro lado, a coisa já escapa um pouco do controle e já se passa para um ativismo mais complicado. E é isso que a gente está vendo. Eu costumo comparar esse movimento do judiciário superior, eu costumo comparar com aquele filme da bolha assassina, sabe, que vai pegando o pessoal pela frente e vai crescendo cada vez mais. É exatamente isso, só que ela caminha mais para o lado direito, né? Só caminha pelo lado direito, porque pelo lado esquerdo ela não vai. Então existe uma situação também, a gente vê também que há uma seletividade, entendeu? Então isso preocupa bastante e preocupa todos os grandes juristas. Nós estamos vendo que, é lógico, tem muita gente que vai falar favorável ao Supremo, inclusive advogados, juristas, porque dependem também do Supremo. Tem causas no Supremo. Então, fica difícil para um advogado que milita falar alguma coisa contra o Supremo. Eu milito, estou advogando, mas eu tenho que falar como cidadão, acho que está acima de qualquer coisa. Eu não posso me calar, eu nunca me calei. Né? E eu acho que o dia que eu tiver que ser calado, eu já não vou me sentir um cidadão, já nada mais vale. Não vale nada que a gente tem se a gente for, lógico, nossa família, nossos filhos, nossa vida é essencial, é isso que a gente ama. Mas também a gente ama o poder, a liberdade de se manifestar, de poder se expressar. Sem o que nós não participamos de uma democracia, nem de uma república, de nada disso. Nós somos simplesmente títeres. Como que o senhor avalia o desempenho, ou pelo menos as possibilidades jurídicas do procurador-geral lá dentro do STF? Tá lá dentro, rodeado, é um negócio difícil, né? O Ministério Público, ele é uma força auxiliar da Justiça, né? E ele realmente é o fiscal da lei, é o Dominus Litis, é quem deve promover a ação penal. Inclusive, isso também não vem sendo respeitado pelo Supremo, né? Porque foi pedido o arquivamento do inquérito da fake news, foi pedido o arquivamento pela Raquel Dodge, na época, né? E o ministro relator simplesmente não arquivou uma parte, ressuscitou outra. Esse inquérito não tem objeto, não tem tempo para terminar, não existe isso. O inquérito pode ter que terminar em 30 dias ou 15 dias, dependendo se é preso ou não. Não existe aí um tempo para terminar. É um inquérito que não tem um sujeito passivo definido, um investigado definido. Ele vai alcançando quem vem pela frente de uma forma que fere completamente o artigo 220 da Constituição e também as cláusulas pétreas do artigo 5º, inciso 4º e 9º. Incisos 4º e 9º. Então, é uma situação bastante difícil quando o próprio Dominus Litis pede o arquivamento e o Supremo não o faz. Eu tenho aqui, até na audiência que eu fui lá no Senado, convidado pelo senador Girão, eu até separei inúmeras decisões do Supremo que dizem o seguinte: quando o Ministério Público pede o arquivamento de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, o Supremo tem que arquivar. Na segunda instância, na primeira instância, você tem possibilidade de o juiz, não é, recorrer ao procurador-geral ou acima do que está, daquele promotor que está oficiando ou procurador que está oficiando. Aqui não tem mais, o procurador-geral é o máximo. Se ele pedir o arquivamento, não tem mais o que fazer, tem que arquivar. Olha, é um rol enorme de decisões nesse sentido. E não está acontecendo, não está sendo respeitado isso. Quer dizer, o Supremo também quer assumir a função de Dominus Litis, a função investigativa, e mais, eles são vítimas. Né? E tem muita gente que está sendo objeto de investigação ali e que não tem prerrogativa de foro, que não era para ser. Por exemplo, Roberto Jefferson. Roberto Jefferson não é deputado. Não é ali o foro adequado para investigar Roberto Jefferson. Também o Alan dos Santos e outros tantos, né? Então é a bolha que vai abrindo a bolha assassina. Então é esse que é o negócio que a gente não pode entender. Então, determinado ativismo judicial moderado nos termos da lei, como você mencionou, é realmente aceitável, porque o judiciário tem que ter uma flexibilidade tal para entender o interesse social, para entender o interesse público. Mas o que não pode é você querer inventar disposição que não existe na Constituição ou na lei. Aí não dá, aí já é um ativismo
mais do que judicial. E como está acontecendo aqui com essa descondenação, com esse homem concorrendo, inclusive, à presidência da República, depois do que aconteceu, depois do que ele fez, quer dizer, para mim é o fim do mundo. Né? É o fim do mundo. É um ativismo político claro e evidente. Né? E nós aqui todos temos que aceitar uma situação dessa. Mas eu quero falar e eu vou falar, eu preciso falar. Porque senão nós todos vamos ficar aqui como o quê? Todos engessados aqui, sem poder... Eu pago os meus impostos, não é? Eu sou um cidadão que faço o meu trabalho, fui 38 anos, estive na magistratura, graças a Deus eu não tenho uma vírgula para falar, ninguém tem uma vírgula para falar de mim, eu sempre fui um homem sério, nunca eu passei o prazo de uma decisão, eu extravasei o prazo para dar uma decisão, prazo legal para proferir uma decisão. Eu sempre agi muito corretamente, me dediquei muito à magistratura, na administração e tudo mais. Então eu acho que eu posso exigir do Estado, eu acho que eu tenho o direito de falar, eu acho que eu mereço o respeito como todo cidadão, porque na verdade ninguém é mais do que ninguém. Quem tem poder está ali, o poder não é ele está no poder, mas ele não é mais do que ninguém. Eu não sou mais do que ninguém e ninguém é mais do que ninguém. E você está sempre precisando das pessoas, não é? E quem se acha o tal e o maioral, porque está ocupando uma posição, realmente só pode ser pobre de espírito. Inclusive, você está aqui justamente para poder falar, né? Para falar para todo mundo aqui que está nos ouvindo. Eu quero aproveitar, já que estamos imersos nesse assunto do Crise dos Três Poderes, chamar o trailer do Crise dos Três Poderes para você que está aí de casa acompanhar e saber o que é esse documentário. Então roda o trailer aí. A justiça é cega, mas a justiça não é tola. Convoco todos vocês agora para que todo mundo vá às ruas pela última vez. O Brasil mergulhou numa crise entre os três poderes. E num assunto polêmico como este, a Brasil Paralelo não vai ter medo de ir atrás dos fatos. Não existe um poder executivo supremo. Não existe um presidente da República supremo. Mas existe um Supremo Tribunal Federal, que está acima dos outros. O senhor concorda com essa? Não, concordo. O que só seria superior aos outros se ele inventar de fazer o que os outros, a obrigação dos outros. É aí que está o problema. O sistema da separação de poderes é perfeitíssimo, corretíssimo. Isso vem lá de longe, lá de Montesquieu, né? E tudo uma mentira enorme, né? Não pode imaginar o constrangimento que eu sinto de ter que criticar amigos. Certamente o presidente da República tem culpa. E certamente o Supremo Tribunal Federal tem culpa. E isso é inegável. Conversamos com ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, ex-presidentes, escritores da Constituição, ativistas políticos e cientistas sociais. Todos com opiniões diferentes. Todos respondendo a mesma pergunta. Afinal, o que está acontecendo com o Brasil? Boa pergunta. No dia 1º de agosto de 2022, estreia nossa próxima produção, A Crise dos Três Poderes. Cadastre-se para o evento de lançamento. Bom, você acabou de assistir aí o trailer do Crise dos Três Poderes, documentário que acabou de estrear, estreou ontem na nossa plataforma, e nós estamos com a promoção, como eu já comentei aqui, a semana livre de impostos, 43% de desconto no nosso melhor plano, o plano Acesso Total, que desbloqueia toda a nossa plataforma. Então tem o QR Code aí da tela, tem o link também na descrição, né, caso você esteja assistindo pelo celular, às vezes fica difícil, né? A pessoa tá no celular e vê o QR Code na tela do celular. Como é que eu faço com o QR Code aqui? Então tem no link também, né? Na descrição do vídeo aí do YouTube. É só clicar e você já vai saber tudo, como acessar a nossa plataforma, como assinar com esses 43% de desconto. São mais de R$500 de desconto. Então não perde, é só durante essa semana, né? Uma semana de promoção. Daqui a pouco vai acabar e você... papou mosca aí, entendeu? Então, ó, 43% de desconto, aproveita no nosso melhor plano, o plano Acesso Total, é a semana livre de impostos, uma homenagem aí, né, ao nosso querido Brasil. Ao nosso querido Brasil, né? Pagamos todos esses impostos aí. Podia ser o licor 43? Poderia ser, mas não, são os 43, é uma homenagem, né? Exatamente, os 43% então aproveitem a promoção para se tornarem membros da Brasil Paralelo e ajudarem a gente a divulgar esse nosso trabalho. Boa. Inclusive, pra gente continuar aqui toda semana, agora 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Coisa incrível. Exatamente. Lá. Então vamos lá. Lara, você
Tem Quero. uma pergunta agora? Sim, pra você? só uma última pergunta antes de nós mudarmos um pouquinho o rumo do papo, mas vendo o trailer fica muito claro que nesse desbalanço na crise dos três poderes existe um que está crescendo desmedidamente e os outros estão se apequenando. Que mecanismos formais, inclusive constitucionais, teriam os outros dois poderes, o legislativo e o executivo, para tentar conter isso legalmente? E aí também, já entrando aí a questão do artigo 142. Pois é, a gente teria, em primeiro lugar, a nossa primeira frente aí de proteção com relação a esse desequilíbrio seria o próprio Congresso, né? O Congresso poderia partir para um decreto legislativo, poderia fazer andar lá os processos de impeachment, né? Poderia Que não também, são poucos, né? Que Inclusive. não são poucos, Poderia, inclusive, se posicionar claramente dizendo, olha, nós estamos aqui nos posicionando numa nota, talvez uma nota a ser aprovada por todos pelas casas legislativas, né? Esses Mas o processos não andam porque o legislativo não deixa. O problema é que o legislativo está completamente paquidérmico, parado, né, como você falou. O legislativo está omisso, é extremamente omisso. E digo mais, acovardado. Já disse isso, inclusive, lá na audiência pública. Porque na medida em que você é presidente de uma casa como a Câmara Federal, a Casa do Povo, então uma decisão judicial invade ali, polícia, por uma decisão judicial, invade a Casa do Povo para buscar um deputado lá dentro e colocar uma tornozeleira que não caberia absolutamente ser colocada nele, isso para mim é uma violência muito grande. E se o presidente da casa não se manifesta, não diz absolutamente nada, e se a casa permite que isso aconteça, não é? Nem o Senado se manifesta, então eu acho que aí o legislativo já não podemos mais confiar no legislativo com um freio para estabelecer esse equilíbrio. Aí nós temos, então, resta o artigo 142 do poder coator e coacto, poder coacto. Poder coacto é aquele que está sofrendo a invasão, o poder coator é aquele que está praticando a invasão. Então o poder coacto pode fazer uma representação às Forças Armadas, né? Comandante das Forças Armadas é o presidente da República, comandante em chefe. Mas se ele fizer a representação como poder coacto, evidentemente ele não vai poder estar ocupando essa posição de comandante em chefe, porque ele é altamente interessado. Então haveria aí a substituição na ordem de sucessão do presidente da República. Mas haveria essa postulação, e a partir dessa postulação haveria a movimentação lá do artigo 142, que diz claro, né? A lei e a ordem pública, né? Inclusive o equilíbrio dos poderes e também a defesa do nosso território nacional, isso cabe às Forças Armadas. Isso seria a tal da intervenção militar. Não, mas não seria, vamos dizer assim, fechar poder ou coartar completamente um poder ou caçar quem quer que seja. Como é que seria na prática? Seria simplesmente uma intervenção pontual. Uma intervenção pontual no sentido de que se fizesse cessar essa situação. Nós não temos uma regulamentação do artigo 142. E isso precisaria efetivamente, lógico, caberia em regime de urgência alguma regulamentação a respeito, talvez reunindo pessoas da sociedade, parlamentares, rapidamente uma comissão para ajudar a regulamentar esse artigo 142 na forma como ele vai ser aplicado, embora seja autoaplicável, porque a Constituição não diz que depende de regulamentação, mas precisaria do procedimento, o processo, a instrumentalização. O passo a passo. O passo a passo, né? E aí haveria uma intervenção pontual, que até o nosso professor Ives Gana, a gente está sempre conversando, estamos sempre juntos, é o que ele defende também. Haveria ali uma intervenção. Participou. Haveria uma intervenção ali pontual, e é lógico, se poderia chegar numa situação de, vamos dizer assim, uma situação que poderia haver até uma força cogente para que o ato fosse cumprido, né? Agora, é preciso muita força e vontade política. Eu acho que no momento agora das vésperas da eleição, acho difícil isso ser movimentado, não é? Mas, infelizmente, nós estamos vendo que caminha essa eleição que se avizinha, já está trazendo uma série de preocupações, né? Por conta dessa situação que a gente está vendo de o Supremo Tribunal Federal estar tomando posição, uma posição política ao lado
de quem está concorrendo à presidência da República. Não, isso preocupa bastante, né? Porque não é uma decisão ou outra. Sempre decisões contrárias à direita, né? Aos conservadores, e decisões sempre favoráveis à esquerda, né? A chamada esquerda. Então isso preocupa. E mais, lógico, nós não reprovamos nenhuma ideologia, cada um tem que ter a sua ideologia, os seus pensamentos, suas ideias. Eu posso não concordar, como dizia inclusive Voltaire, com qualquer entendimento seu, mas até minha última gota de sangue defende o direito de você dizer aquela história. Eu acho que todo mundo tem o direito de dizer o que quiser. Quer defender o comunismo, AI-5, fecha de poder. Pode fechar poder, cada um fala o que quiser. O que não pode é movimentar, né, criar uma estrutura para ir contra as instituições. Aí já não dá. Ou querer concretizar as ideias desse tipo. Aí não. Mas você falar, eu acho que não traz demais. Agora, o problema da nossa esquerda é que não existe aí uma ideologia mesmo. Não existe aí um pensamento nítido e autêntico a respeito do que eles querem implantar. Porque eles são hipócritas. São altamente hipócritas. Para eles, caviar, Londres, Paris, e para todos os outros, uma televisão, como diz o Lula, que a classe média tem que ter apenas uma televisão, né? E tantas coisas que ele menciona aí, por exemplo, aquela Marilena Chauí, né? Com um discurso de ódio. Aquilo é um discurso de ódio contra a classe média. É um discurso de ódio. Aquilo é um discurso de ódio real. Né? E nada disso é reprovado. Reprova-se quando se fala alguma coisa um pouco mais fora do que eles querem que seja falado, e aí vem a censura clara e absoluta. A gente vê que é censura mesmo. Essa questão, por exemplo, de não ligar o Lula à PT, à cidadania. Isso é censura. Com todo respeito, isso é uma censura. Não pode acontecer. Até porque quem falou isso foi o Marcos Valério. Sim. Então quem levantou isso não é alguém que jogou assim uma fake Palocci, news. todos os dois. Né? Então tem que ser investigado a fundo, e o povo pode falar e tem que falar. Né? Qualquer dos nossos governantes, qualquer dos nossos representantes, se tiver alguma coisa que realmente não agrade politicamente o povo, que o povo realmente tenha desconfiança, tem que falar, que nem a questão das urnas. Né? Por que não pode falar sobre as urnas? As urnas são apenas um instrumento para se alcançar o máximo, que é obter o sufrágio popular. Corruptíveis, né? como são quaisquer outros. Lógico, quaisquer sistemas digitais, né? Qualquer sistema digital é passível de alguma falha ou qualquer Imagina, invadem intervenção. o site da Casa Branca, invadem NASA, dos bancos, das urnas não, porque as urnas estão acima do... Pois é, isso não que pode. Loucura. Isso não pode ser um dogma, tem que ser discutido isso. Né? A mulher de César tem que parecer honesta, não basta ser honesta, é aquela história. Exato. Então eu acho que isso aí, o TSE perdeu um pouco de chamar o povo para discutir isso. Chamar o povo, discutir, demonstrar, mesmo porque no passado havia lei que foi entendida como constitucional pelo Supremo, implantando o voto auditável. E ninguém está querendo voltar àquele sistema antigo, manuscrito, não é nada disso. A gente concorda que seja digital e o povo concorda que continue sendo como é, porém que seja auditável, que tenha uma forma de segurança para que possa ser. Tem um sistema de segurança que possa oferecer uma segurança, uma conferência, uma auditoria efetiva. E isso já foi defendido por todos esses que estão contra. O Ciro Gomes, a própria senadora que é candidata à presidência, a Simone Tebet, foi defendida pelo próprio Barroso, que já fez um vídeo demonstrando como funcionaria essa impressora ao lado da urna. Foi defendida por todos esses, o Rodrigo, presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, todos esses já defenderam o voto auditável. Agora, por que os conservadores, por que o Bolsonaro, que é o voto auditável, agora virou isso uma coisa, né? uma situação tabu? Né? Não se pode mais discutir, não se pode mais conversar. Tudo no Brasil tem essa polaridade. A gente já teve até remédio que é de direita e de esquerda. Pois é, até remédio, pois é. Então, como o médico deve agir? Ele deve agir de acordo com aquela posição ideológica de determinadas pessoas. Isso não tem sentido, isso é um absurdo. Né? Transforma-se tudo em questão política, né? Em guerra, questão política. Então, é uma coisa que nós estamos passando que eu jamais pensaria em passar. Sinceramente, eu não imaginaria passar por isso na minha idade. Agora, Sartori, voltando ainda para essa questão do STF, eu queria entender, até pro pessoal de casa, porque a gente ouve falar muito, fala-se muito, hoje muito mais do STF do que se falava antigamente, décadas atrás e tal, né? Eu percebo que, principalmente após 2018,
há uma preocupação, né, de saber o nome de cada ministro, de todo mundo, né? Inclusive também agora os do STF, quem que o Bolsonaro indicou. Então, como é que funciona esse processo para o juiz ali ele chegar até o STF? Como é que é esse processo? Como é que se dá isso? E o que você acha desse processo, assim? Olha, eu acho um processo extremamente falho, não é? Porque é um processo exclusivamente político. O presidente indica quem ele quer, quem ele quiser, não é? E é um cargo eterno, né? É um cargo eterno. E aquela história do notável saber jurídico, reputação ilibada, isso é muito aberto, é muito subjetivo, é uma coisa que não dá para você ter um critério objetivo para que pessoas técnicas mesmo sejam indicadas. Não estou me manifestando contra a cultura e a técnica desses ministros, estou me manifestando contra a posição do Supremo, a posição que ele vem seguindo. Então, o que acontece? Quando você tem uma indicação política dessa forma, a tendência de abusar do poder é clara, né? Quem não tem nenhum limite, quem é soberano, quem é vitalício, né? E não tem a quem responder, né? A tendência é realmente extravasar, é realmente você extrapolar suas atribuições. O próprio nome, né? Já é megalomaníaco, né? Já é uma coisa ao Supremo. Então, mas o que acontece antigamente era Supremo Tribunal de Justiça, agora Supremo Tribunal Federal, mudou um pouco, mas sempre foi Supremo. Agora, o que acontece? Eu estou aí com o abaixo-assinado, passando o abaixo-assinado, para que os ministros do Supremo tenham mandato de 8 anos como senadores, não é? Porque nós temos que diferenciar a magistratura de carreira técnica da magistratura política. E a magistratura política está avançando muito, não é? Então, os juízes de carreira, os técnicos, são obrigados a submeter à magistratura política que está no alto escalão. Né? Eles são agentes públicos, mas não são políticos. Então, isso precisa ser mudado. Por exemplo, no Paraguai, a gente tem ali uma alternância. O juiz sai do primeiro grau ou do segundo grau e vai para a Suprema Corte, depois volta, como é no CNJ, por exemplo, né? Que é um braço do Supremo, o Conselho Nacional de Justiça, um braço do Supremo para a questão disciplinar e administrativa do Judiciário. Então, ali você tem uma alternância. No Supremo, não. No Supremo você tem um cidadão que é vitalício. Agora, cada vez mais os presidentes nomeiam pessoas muito novas para que a ideologia, as políticas públicas, o entendimento desses... É um povo com braço lá, muitos e muitos anos. Então, os 4 anos de presidente mais 4, aquilo passa a ser muito mais, porque você tem uma pessoa ali que pensa como ele, que age como ele, que tem as ideias dele, que vai se perpetuar na corte. O Toffoli entrou muito novo. O Toffoli, o Alexandre, né, também é novo. O ministro Marco Aurélio entrou muito novo também. Né? Nós tivemos o Rezec, que foi um grande ministro, também entrou muito novo. Mas nós tivemos grandes ministros lá. Tivemos o Sidney Sanches, por exemplo, de São Paulo, que era um técnico, desembargador, né? Agora, o Zé Carlos Moreira Alves, que nós tivemos lá também, um homem sério também, um técnico. Não digo que não sejam sérios, não digo que não tem nada de pessoal em relação aos ministros. Até já conversei muito, já estive muito próximo de alguns deles, que foram fortes do Tribunal de Justiça, me ajudaram lá no Tribunal de Justiça, que eu sou grato, mas eu não posso me calar com relação ao caminhar, né? a esse ativismo que o Supremo vem exercendo, e eles estão realmente extrapolando. Eu acho que não tem nem sentido. Então, a gente teria um mandato de 8 anos, o ministro seria independente, o ministro poderia decidir como quisesse durante 8 anos. Né? E aí haveria uma renovação na corte, né? De modo que o ministro não se eternizasse, houvesse um acompanhamento, houvesse um entrosamento da dinâmica social com a evolução jurídica do Supremo. Então a gente tem ali pessoas que se perpetuam lá no Supremo, e isso é muito complicado. E outra coisa, a gente precisa ter um enfoque maior ao juiz de carreira, o juiz togado de carreira técnica. Muita gente não concorda, mas só juiz de carreira. Olha, quem quer ser juiz presta concurso. Mas se você resolveu ser advogado, meu filho, por exemplo, não quis ser juiz. Pai, eu não quero ser juiz, quero ser advogado, quero ganhar meu dinheiro, quero ficar livre de amarras que você tem como juiz, que é um sacerdócio. Agora, quem quer ser juiz vai prestar concurso. Nós temos aí uma situação em que qualquer pessoa que esteja ligada ao direito, às vezes nem advoga, passa a ser ministro do Supremo. Né? Às vezes um cargo político passa a ser ministro do Supremo, porque nós já tivemos história nesse sentido. Então o que a gente precisa? Prestigiar também a magistratura de carreira técnica. A gente pode até ter alguns de fora, mas 2/3 tem que ser de carreira, tem que ser técnico, tem que ser uma seleção muito séria para se pensar como seria isso. E mandato de 8 anos, como é o senador.
né? Aí nós teríamos um limite para essa situação que nós estamos vendo aí. Olha, o mandato dele termina em tal tempo, acabou, não tem mais reeleição e acabou. Né? Ele fica ali 8 anos, ele vai ter que fazer o melhor, ele vai ter que fazer o melhor ali. Depois ele vai sair, ele vai ter que responder à sociedade também o mandato, pelo mandato que ele exerceu. Bem ou mal, ele vai ter que responder. Aqui não tem isso. Né? Não tem como responder, porque ele é vitalício, aos 75 anos só que vai acabar se aposentando. Então não existe limite. O ministro supremo é um ser supremo, como o próprio nome diz. Ele não responde e não tem nenhum limite para poder se postar ou se pautar com a conduta realmente que deva ser constitucional. Não tem esse limite. Se ele quiser extrapolar, como nós estamos vendo aí, ele extrapola e acabou. E dane-se. Falem o que quiser e pensem o que quiser. Está nesse ponto. Né? Então isso precisa ser alterado. Nós precisamos repensar essa situação e precisa ter esse limite do mandato de 8 anos. Precisa ter privilegiar essa situação da técnica, da meritocracia, né? Prestigiar essa situação da meritocracia e da técnica. E também, efetivamente, o Supremo não pode conhecer de todo tipo de causa. A nossa Constituição é enorme. O Supremo já havia brecado algumas causas quando ele fala da inconstitucionalidade reflexa. A ofensa reflexa, a Constituição já brecou muita coisa em relação a isso. Só que o problema é que isso é muito subjetivo e às vezes muitas causas, essa eu quero, essa não quero, essa vem, essa não vem. O Supremo deveria ser um tribunal exclusivamente constitucional e deveria examinar causas que realmente tivessem repercussão nacional e de uma forma impessoal, independente, é a tese. A tese deveria ser examinada porque ele é um órgão de direção do Estado, mas é um órgão de direção do Estado contido pela Constituição, pelas suas atribuições dentro das normas constitucionais. Então ele não pode efetivamente sair daquilo. Né? Então seria uma questão, uma tese jurídica, não importam as partes, seria chamada a examinar uma tese jurídica constitucional para decidir a respeito daquela tese o que seria aplicado. Mas não pode sair legislando. Não pode sair legislando, não pode aí o Supremo decidir sobre questão que envolvendo briga por causa de cachorro, sofá, etc. O Supremo tem que decidir coisas de altíssima relevância e que digam respeito efetivamente à nação, né? Repercussão nacional. Né? Agora, qualquer situação, por exemplo, você invadir o espaço do executivo porque não vai nomear um determinado cidadão, porque de repente esse cidadão aí traz aquele exemplo, aquele acontecido que houve impedimento de nomear o Lula também ministro, né, na época, para ter o prerrogativo de foro. Aquilo era completamente diferente, ele estava condenado, ele era um processado, né? Ele estava envolvido numa situação muito difícil. Aquele primeiro que o presidente indicou, da Polícia Federal, Ramage, não tinha nada contra ele era um excelente policial, estava na BIM. Qual é a diferença da BIM para a Polícia Federal? Ele podia ficar na BIM, não podia ficar na Polícia Federal. Então houve realmente uma distorção muito grande. Começou ali. E quando o Bolsonaro obedeceu aquela ordem, que era uma ordem constitucional, a coisa foi caminhando cada vez mais para o abismo. Você lembra como é que aconteceu quando o Marco Aurélio determinou que o Renan Calheiros saísse da presidência do Senado? Ele disse, não, aqui é outro poder. Aqui o Supremo não vai mandar, eu sou presidente da casa. É isso que devia ter acontecido. Deveria ser isso, deveria né? ser isso. Não, aqui eu sou presidente da República, eu estou indicando e não tem nenhum óbice legal constitucional para que eu indique essa pessoa e vai ser indicada. Né? E que nesse momento ele, executivo, seja apoiado pelo legislativo. Agora, é aquela questão. Tudo na política é complicado. E você precisa dialogar, você precisa fazer o jogo da política. E nem sempre a política é a política pura, né? Você tem muitos outros interesses envolvidos, inclusive interesses financeiros. Né? Principalmente lá você lembra o Fernando Henrique, que aconteceu com a mala que ele jogou lá no Congresso para a reeleição dele, né? Para impor a reeleição dele. Então, essas coisas vão caminhando numa forma que, infelizmente... financeiros, né? Você vai operando a máquina a favor de si ali, né? Por isso que eu sou a favor do voto distrital, primeiro lugar. Segundo lugar, é preciso alterar essa composição, na sua maioria, com exceções, lógico, das casas legislativas. Só que um problema é que nós temos 33 milhões de miseráveis, mais ou menos. Está uma situação abaixo da linha da pobreza. Esse pessoal vende o voto. Infelizmente vende. Infelizmente vai no caminho que aqueles políticos mais, vamos dizer, menos éticos seguem e acabam manipulando essa população de uma forma a se favorecer. Por isso que eu também sou contra a reeleição. A reeleição, inclusive no legislativo. Não deveria haver reeleição no legislativo. Talvez um mandato, se tanto.
mais um mandato. Agora, reeleição eternamente, isso não pode acontecer. Se perpetuam ali, ali na representação do povo, entre aspas, aí já tem todo um sistema e um esquema montado que realmente quem vem de fora não consegue suplantar. São É verdadeiros difícil. dinossauros ali, né? Poxa, não dá. Tem que As renovar. pessoas estão há quantos? Tem que haver quantas uma renovação. décadas Tem que ali? haver uma renovação. Sim. Não tem Agora, você sentido. comentou da questão, só voltando no artigo 142, você comentou que poderia ser uma possível aí, solução para estancar, talvez, essa crise. Você não acha que, na tua opinião, claro, a gente não poderia retroceder a 64, por exemplo? Olha, eu penso que não. Porque aí teria que ser uma intervenção pontual, uma situação pontual para que se restabelecesse o equilíbrio desses poderes. Eu sei que isso, você montar esse caminho, esse procedimento, esse processo, é um exercício, vamos dizer assim, é um raciocínio que exige um raciocínio meio que exacerbado. Mas você vai ter que conseguir montar. Tem que conseguir montar, porque se o artigo está lá e se a lei não tem provas inúteis, nós temos que tentar montar como vai ser aplicado esse artigo. Esse artigo tem que ser aplicado. Agora, eu acho que voltar a 64 não vai existir mais, não é? Embora tenha, sinceramente, eu penso que de 64, na época do regime militar, o Brasil tenha crescido muito, tenha havido respeito à pátria, respeito às famílias, né? Lógico que tivemos exageros, evidentemente, tivemos censura, não tem a menor dúvida, ninguém pode negar isso. Mas o fato é que nós tínhamos aí um crescimento e um respeito à pátria. Tá? Mas mesmo assim, censura não se pode admitir, não posso concordar com esse tipo de coisa. Agora, hoje não. Hoje a gente está tudo virado de ponta cabeça. Então você hoje não tem mais pátria, não tem família, nada mais para esse pessoal que está aí nesse ativismo de esquerda interessa. Interessa só simplesmente o poder, né? E simplesmente implantar um novo sistema que não é só no Brasil, que é um sistema que vai se globalizando de forma que as próprias nações percam a sua identidade e percam as suas características e a sua própria símbolos, né, nacionais e de soberania. Então, querem acabar com a soberania do nosso país, como já está acontecendo em outros países aí. Isso é que nós não podemos permitir, né? Eu acho que voltar a 64 não voltaríamos, mas acho que a gente precisa tomar alguma atitude para que isso não persista. Doutor, o senhor acha que, agora colocando um pouquinho numa saia justa assim, o senhor acha que a personalidade do presidente da República, do Jair Bolsonaro, piora essa instabilidade, essa crise dos três poderes? Olha, ou ela é só um ricochete que em uma hora ou outra iria aparecer? Olha, na verdade, o Bolsonaro, isso já falaram, o Bolsonaro teve duas coisas importantes que realmente provocou muito essa ala da esquerda. A primeira é que a esquerda perdeu, na sua grande imprensa, perdeu o poder sobre a informação. Eles tinham a informação e hoje não tem mais. E o Bolsonaro conseguiu penetrar nesse campo e conseguiu se fazer ouvir. E de modo que a grande imprensa já não tem mais o poder de informar, o poder da informação. Isso já não é mais privilégio. Isso é o que mais dói. Pulverizado agora. Pulverizado. Né? Isso é o que mais dói na imprensa tradicional, que fomenta muito esse movimento. É ela que fomenta esse movimento. Não é? Justamente porque os outros que estão por trás, que esse sistema que já foi montado aí pelo PT e outros partidos que estão ligados ao PT, esse sistema foi montado e isso foi realmente abraçado pela imprensa, porque tiveram vantagens também. E o Bolsonaro penetrou nessa questão e acabou com o poder de informação desse segmento e também fez com que a sangria nas verbas públicas em favor desses segmentos se estancasse. Então, com isso, evidentemente, há uma grande revolta contra o establishment. Agora, o presidente poderia ter sido, sim, um pouco mais ameno nos seus discursos. Eu penso que sim, poderia ter sido um pouco mais ameno. Porque muitas vezes algumas pessoas, até com grande cultura, acabou criando uma certa antipatia, né? E não pensam que votar no Lula seria levar o país para um caos completo, como está aí, Argentina, Venezuela. Não querem saber, olha, eu detesto o Bolsonaro, não quero o Bolsonaro, odeio e vou votar no Lula, ponto. Isso é que tem que se pensar. Agora, eu acho que poderia ter tido um discurso um pouco mais
vamos dizer assim, mais ameno. Eu acho que poderia ter tido assim, né? mais polido, mais político, não é? Ele está agora querendo caminhar nesse sentido. Eu tive boas conversas com o Bolsonaro, uma ligação até razoável de estar lá almoçando direto lá no Planalto, estar lá no Guarujá, na área militar. Ele me apoiou, ainda aqui discretamente, na minha candidatura à Prefeitura de Santos. Mas é lógico, tem de seus defeitos, como todos nós temos, e ele poderia ter tido um discurso um pouco mais ameno, a meu ver. De qualquer forma, ele é o único que está aí pela salvação do Brasil. Eu penso isso, né? De repente posso estar errado, mas eu acho que não tem outra alternativa. Se viesse uma outra alternativa, sei lá, a gente poderia até discutir, né? Mas eu, sinceramente, acho que nós estamos numa briga entre o bem e o mal, e aí nós não podemos nem pensar em partir para uma alternativa que vai realmente levar o país à bancarrota, a uma situação complicadíssima, como a gente está vendo aí em outros países. Que não existe uma terceira via, assim, né? Qualquer nome que surgir de terceira via... Mas não tem ninguém que tenha a coragem dele. Ele se opôs ao establishment, um establishment perverso contra o povo. Ele foi corajoso, ele foi forte, ele é um guerreiro. Sozinho, ele é um guerreiro, né? Ele é um homem forte, um guerreiro. Agora, defeitos ele tem, lógico, como todos nós, somos seres humanos, né? Algumas coisas poderiam ter sido feitas de forma diferente, algumas escolhas que ele fez também poderiam ter sido diferentes, mas as falhas existem. E eu ainda vou confiar nele, né? Agora... Eu, como pré-candidato a deputado federal, agora já candidato, né, porque já houve a convenção, eu tenho que também ser flexível, porque eu tenho eleitores dos dois lados, entendeu? Então, eu tenho eleitores que... Outro dia eu estava num restaurante e aí tinha um garçom, doutor, nós estamos aí fazendo um trabalho para o senhor se eleger e tal, não sei o quê, mas podemos pedir um favor para o senhor? O que foi? Nós podemos votar no Lula? O que eu vou falar pro cara? É complicado, né? Mas, de qualquer forma... eu sigo nesse caminho, apoiando aí o Bolsonaro, o Tarcísio, mas efetivamente não vou discutir a ideologia de cada um, o pensamento de cada um. Eu não quero entrar em atrito, cada um tem que ter a sua consciência e tem que se refletir para poder decidir o melhor para o Brasil. Eu tenho uma questão que me pega ainda nessa questão da Constituição, né? Porque a gente está comentando, a gente falou da Constituição, e aí, porque tem a independência dos poderes, a questão das brechas na lei, né, que um poder se sobressai ao outro. E volta e meia eu ouço falar, tanto da direita quanto da esquerda, ultimamente mais da direita, rasgaram a Constituição. Porque rasgaram a Constituição, porque não sei o quê, estão rasgando a Constituição. Eu quero saber... do ponto de vista moral, ético também, né? Assim, qual que é existe realmente um dano, um ponto, assim, crítico nessa fala, assim, de tipo, qual que é o problema de se rasgar a Constituição? Por que eu tô falando isso? Porque existe aquele argumento legalista de está na lei, então logo que está na lei é certo. E a gente sabe que a nossa Constituição é gigantesca, tem... milhares e milhares de leis. Às vezes você está cometendo um crime, inclusive, sem saber que você está cometendo um crime, porque uma lei às vezes contradiz a outra. Não pode, porque tem lugar que não pode botar o saleiro em cima da mesa, porque não sei o quê. Tem umas leis absurdas, né? Que a gente até catalogou algumas e mostrou também nas redes sociais e tal. Tinha até um perfil lá do Leis Absurdas do André, da Austrália, que era maravilhoso, assim, que eram umas leis... assim, babacas, eram umas leis que você não consegue nem cogitar como que alguém pensou naquilo. Por exemplo, o crime, o homossexualismo, das pessoas fazendo sexo do mesmo sexo. Você tinha crime nos Estados Unidos, era criminoso, se você tinha prisão. Isso pega, por exemplo... Lá, que é o país adiantado, em alguns estados. Você pega, por exemplo, o que Hitler fez, né? O Holocausto estava na lei, o Apartheid estava na lei, né? A escravidão era legal, até... muito pouco tempo atrás. Então, qual que é o problema de rasgar a Constituição? Até onde... Você tá entendendo? Até que ponto isso é efetivamente válido, esse argumento? Olha, quando você rasga a Constituição, não respeita a Constituição de um país, ou do seu próprio país, você realmente está caminhando para uma situação que não tem mais limites. Você quebra completamente o contrato social estabelecido por Hobbes e outros tantos pensadores, né? Quebra o contrato social, que justamente foi formado, o Estado existe para proteger o cidadão,
que estava a míngua aí, espalhado, sofrendo todo tipo de invectiva. Então você tem o contrato social, e o contrato social ele tem que ser regido por uma norma máxima. Se você quebra a Constituição, você rasga a Constituição, você está rompendo o próprio contrato social, você está rompendo a própria democracia. Aí você tem o quê? O caos. Né? Foi o que aconteceu lá com Hitler, foi o que aconteceu. A escravidão era uma coisa que ninguém pode concordar, eu acho que nunca ninguém concordou, só quem se aproveitava disso e sabia que estava errado, mas fazia porque era interesse. Ninguém pode escravizar um ser humano, isso não existe. Isso nunca foi uma coisa que realmente pudesse ser aceito moralmente falando. Lógico que no direito, quando a gente começa o curso de direito, a gente vai aprender sempre que o direito não se confunde com a moral. Moral é uma coisa, direito é outra. E muitas vezes eles não estão caminhando de uma forma harmônica. Mas o fato é que existe a razoabilidade. O princípio da razoabilidade, proporcionalidade, isso tem que estar acima de qualquer coisa. Né? Se você rasga a Constituição, você simplesmente rompe com todos os parâmetros que devem determinar o contrato social e a existência do Estado. Então aí você já não tem nenhuma garantia. E quando a gente não tem uma garantia, perde a razão de ser o contrato social, a razão de ser do Estado. E aí o cidadão passa a ser escravo, o cidadão passa a estar a serviço do Estado e do poder. Então isso não tem o mínimo sentido. Então rasgar a Constituição é uma coisa muito séria. Isso aconteceu diuturnamente, costumeiramente na época do Covid. Rasgar a Constituição. Quer dizer, primeiro o Supremo Tribunal Federal tirou das mãos do Poder Central todo o controle, toda a questão dos protocolos em relação ao Covid, todo o plano de ação em relação ao Covid, e isso ficou a cargo de prefeitos e de governadores que fizeram o que queriam. Não é? Então você teve ali até a proibição do trabalho. Imagina, artigo 1º, inciso 4º, trabalho não pode ser postergado, não pode ser afastado nem por um estado de sítio, nem de defesa. É cláusula mais do que pétrea. Proibir o trabalho, né? Inclusive a iniciativa privada, o artigo 170, isso aí é uma violência muito grande. E nós vimos, então, a questão do cerceamento da liberdade de locomoção, lá no artigo 5º, inciso 15, sem que pudesse realmente haver um estado de sítio, um estado de defesa, né? Criar um estado de emergência que não está na Constituição. A lei criou um estado de emergência. É lógico que a gente devia mesmo haver protocolos rígidos, devia realmente um plano de ação para conter aquela crise, a epidemia, mas nunca rasgar a Constituição como foi rasgada. Proibir trabalho não tinha sentido. Você poderia até criar normas para evitar contato, máscara, reduzir o movimento nos estabelecimentos, nas empresas, mas nunca, jamais você proibir o cidadão de trabalhar. Né? E quem tinha condições financeiras e tinha condições de sobrevivência, tirou férias. Ao passo que aqueles que trabalhavam para comer no mesmo dia, para poder usar aquele ganho para comer no mesmo dia, eles ficaram sem condições de uma vida digna de alimentação e subsistência. Então foi uma situação muito perversa. E não se esqueçam que essas cláusulas que a gente tem, as cláusulas pétreas, elas vêm não de agora. Isso, desde priscas eras, a humanidade já lutou muito, houve muita guerra e muita batalha para se conquistar isso. E agora a gente chega numa epidemia que é utilizada de uma forma política para rasgar a Constituição e essas garantias todas serem simplesmente relativizadas. E uma coisa que, assim, particularmente me deixa muito pensativa é como nós naturalmente somos subservientes às determinações de órgãos internacionais, como a OMS, que passam por cima do que está na nossa Constituição. Exatamente. Então não é nem que a gente mesmo, a gente aceita que órgãos supranacionais rasguem a nossa Constituição. Isso é um verdadeiro absurdo. E assim, num pianinho, doutor Ivan, isso que me deixa assim, ninguém nunca parou pra pensar, tipo, gente, OMS, mas peraí, a OMS não conhece a realidade do meu país, conhece a realidade do meu bairro, né? Então, o senhor havia falado há um tempo que uma alternativa que ao senhor parece interessante é o voto distrital. E eu me lembro, houve uma época que eu estudei muito esse assunto, que eu falei, nossa, mas isso parece uma solução muito boa, porque as pessoas vão, de fato, parar de se preocupar. Aquele cara que tá lá no interior, preocupado com o que o presidente da República tá fazendo lá, um negócio que vai demorar para chegar nele, se é que vai chegar, em vez de se preocupar com aquilo que tá acontecendo ali nas localidades. Como que é o voto distrital? Comenta para nós, às vezes alguém caiu aqui de paraquedas e não sabe exatamente como seria. É uma situação muito mais próxima, né? É o representante daquela localidade que vai responder perante aquela localidade. E aí existe aquela gama de eleitores que vão colocar aquela pessoa efetivamente, proporcionalmente lá no Congresso. Agora, o que acontece? Você veja a Margaret Thatcher, aquela dama de ferro,
ela ia lá na localidade dela ouvir cobras e lagartos e pedir o voto dela, ou os elogios que tivesse que ouvir. Mas ouvia, o eleitor falava um monte e ela estava lá rodando um por um, porque o voto é distrital. Então, é aquela coisa do parlamentar próximo do povo, né? Ele está junto ao povo. Ele tem que dar satisfação pro povo, porque senão ele é pego ali e ele tem que estar girando por ali, porque ele foi eleito por aquela localidade, por aquele distrito. Né? Então é uma situação interessante, diferente do que é aqui no geral. Eu vou votar um cidadão, um deputado, um parlamentar, o sujeito é votado aí no geral pelo estado todo e depois ele não tem que dar satisfação pra ninguém. Não, entra num jatinho, vai lá pra Brasília e fica lá escondido do cara que votou nele. Não tem que dar satisfação pra ninguém. Aí chega na época da eleição, aí ele vai atrás dos votos, começa a conversar com o pessoal, mas não dá satisfação do mandato dele. Aí come um pastel, vai comer um caldo de cana. Caldo de cana, né? volta lá, foto, vai pra feira, né? Dá uma abraça um pobre. Feira, abraça o pobre, exatamente. Aí tudo muda, né? Tudo muda. Agora, quando você vai atrás do cidadão, ele tá lá, lacrado, fechado nessa torre de marfim, e você não consegue falar com o camarada. Tem gente boa, tem muita gente boa lá no Congresso. Eu conheço muita gente boa lá. Mas a maior parte, a maioria ali, a gente vê que é problemática e que são pessoas que tratam o mandato como mandato próprio, do seu interesse. E isso é lamentável, é muito lamentável. E se eu por acaso me eleger, eu espero que sim, vocês vão ter que me cobrar isso, porque eu, quando era presidente do tribunal, eu recebia todo mundo. O presidente do tribunal, ele só recebia, o Tribunal de Justiça é muito tradicional, e só recebia, por exemplo, os desembargadores mais antigos, de 2 dígitos, né? Porque depois teve 3 dígitos, né? Os de 2 dígitos. Não recebia os outros desembargadores. Eu não só recebia todos os desembargadores, como todos os juízes, como todos os funcionários, como quem passasse na rua. Quem passasse na rua e desse o nome lá, ele ia falar comigo, porque afinal de contas eu estou lá para representar também. Apesar de não ter sido eleito, eu estou lá a serviço do cidadão. Não é? Quem está no poder não é o poder. Ele não é dele o poder. O poder está nas mãos dele justamente para ele fazer alguma coisa pelo cidadão. E a gente procurou fazer, graças a Deus, eu tenho minha consciência tranquila, não tenho telhado de vidro, fiz o que eu falo o que eu quiser, penso o que eu quiser e agi de acordo com a minha consciência e pro bem aí arrumei muita inimizade. Arrumei inimizade com o pessoal do Ministério Público, eu queria as minhas instalações lá, arrumei inimizade também com alguma parte da advocacia. Tivemos um caso lá, por exemplo, de uma associação que tinha todas as placas indicando as varas do Fórum João Mendes. E eu cheguei lá e falei, o que é isso? A associação indicando a primeira vara, a segunda vara, indicando a numeração das varas, e cada porta. Eu falei, o que é isso? Não, essa associação aqui já está há um tempo. Não, pode arrancar tudo e põe as placas oficiais. E aí eles foram falar comigo e foram até arrogantes. O que o senhor fez aquilo? O senhor mandou tirar? Eu mandei, o que vocês são? Nós somos uma atividade privada. Vocês são atividade privada, não são associações, é uma associação, vocês são do âmbito privado. Não? E nós somos o quê? Poder público. Isso é improbidade. Mas então o senhor está devendo aí, nós deixamos 7 anos as nossas placas. Então vocês estão devendo 7 anos de publicidade do Poder Judiciário, já vou mandar isso lá para o Procurador do Estado. Inclusive, o papo aqui tá muito bom. Eu quero aproveitar, pessoal de casa, a gente tá falando aqui do Crise dos Três Poderes, nosso documentário que estreou ontem na plataforma exclusiva de membros. Você sabe que tem promoção, mas antes da gente falar da promoção, você que já tá acompanhando aqui, a gente já sabe qual é, já sabe que tá o QR Code aí na tela, já sabe que pode garantir, né, toda essa promoção aí durante essa semana, mas eu quero pedir pra produção aí rodar um teaser do nosso documentário. Roda aí. A forma da separação de poderes no Brasil é falha, incompleta, imperfeita e atrasada. Os poderes, eles são separados para que ninguém detenha o poder absoluto. A ideia de divisão de poderes é justamente essa, é a fiscalização mútua, o tempo todo. Não existe nenhum dos poderes que tenha a última palavra. Na história da humanidade, os 3 poderes nunca se equilibraram. Veja bem, crise dos 3 poderes é sinônimo de crise da democracia. Como resolver essa crise? Pô, tá muito legal, né, Lara? Demais. Muito bacana. Tu vê os convidados, né?
realmente esse contraponto, né? Um abraço pro Bruno Magalhães, do programa Contraponto. Besta. Então, que não é o melhor programa da Brasil Lógico Paralelo. que não, até gente. porque Vai ter que é se só uma contentar vez por com- semana o Contraponto e o Conversa Paralela 2 vezes por semana. Agora, então, Conversa Paralela aqui. Nossa, estamos Contraponto. insuportáveis. Meu Deus do céu, tem piedade de nós. Um abraço, Bruno. Gostamos muito de você. Bruno, que já esteve conosco onde? Já esteve conosco aqui. no Conversa Paralela. E nós não estivemos lá. Gente, isso é Tá um vendo? absurdo. Tá Você vendo? sabe que eu já não tinha parado pra pensar nisso? Tá vendo? A gente chama todo mundo. Chamou Bruno, o Bruno Magalhães você aqui. tá devendo 2 convites. Chamamos o Henrique Zingano e Felipe Benck aqui. E nunca estivemos na investigação, graças a Deus. Nunca né? nem aparecemos lá. Que bom, né? Não É, quero mas lá aparecer na investigação Lá paralela. é melhor de ficar de boa. Agora no Rasta eu queria aparecer. E o Rasta já esteve aqui também. Gente, nós somos o programa mais democrático, já Tá que vendo? estamos falando de democracia. Aqui não existe Mais crise completo dos aqui, poderes. ó. Pô. É igual o caso da mãe Joana, né? É caso Você de coração de mãe. Coração você de vê. mãe. Coração de mãe. Então, vamos falar da nossa promoção, que é 43% de desconto nessa semana livre de impostos. É o nosso melhor plano, o acesso total. Vai desbloquear toda a plataforma de membros com mais de R$500 de desconto. Então, não perde tempo. Só uma semana. Só uma semana, tá? Link na descrição, QR Code na tela. Corre e garante a promoção. Eu quero continuar aqui já encaminhando para o nosso final, né, para tentar dar um pouco de respiro aqui nesse... Porque tá pesado, né, doutor? A gente tá falando aqui, a gente não enxerga a solução, parece que a gente tá nadando. Porque quando a gente olha pra tudo, uma coisa do lado... Que nós sempre ligamos a TV, ouvimos uma notícia, pegamos aqui, ouvimos alguma coisa, e é uma análise, né? A análise de um caso específico que nos soa absurdo. Mas quando nós colocamos tudo, Lado a uma lado, coisa assim, do né? lado do lado da outra, complicado. e fazemos uma análise geral, você fala, rapaz, o negócio E a tá impressão que eu tenho é que, assim, o cidadão mesmo, né? O tal do afegão médio, né? Ele não tem o que fazer, assim. Parece que todo mundo foi pras ruas, o pessoal faz, aí vai lá, aí faz post, aí xinga muito no Twitter, aí não sei o quê, aí faz manifestação, aí lota avenidas e tal. E nada acontece, doutor. Então, o que a gente pode efetivamente fazer para não ser vítima de toda essa articulação política, de toda essa crise dos 3 poderes? O cidadão está meio perdido, ele está ali, de uma forma que ele realmente sabe, será que vai dar tudo certo? Será que realmente a eleição vai correr bem, não vai correr bem? Em primeiro lugar, eu acho que o judiciário precisa ser chamado por uma coisa. Eu já fui juiz eleitoral. Que nós não estamos só num mundo formal. Existe um mundo real. E o mundo real aí fora aí é complicado, ele é perverso. Inclusive na época da eleição. A gente viu todo tipo de manobra incrível, né? Compra de voto, boca de urna. E a gente vê as maiores barbaridades aí nas eleições. Então, o judiciário precisa precisa estabelecer uma estrutura para fiscalizar isso. Fiscalizar isso com rigor. Não adianta lançar normas, regras rígidas e até parece uma gincana para o candidato. O candidato já não sabe mais o que ele pode, o que ele não pode fazer, porque hoje pode, amanhã não pode mais. Então é um emaranhado que o candidato não entende, tem que ter um advogado altamente especializado, atualizado, estudando todos os dias a legislação e as instruções dos tribunais. Mas isso acaba não adiantando, porque quem não tem ética, não tem caráter, vai avançar o sinal e vai fazer, né? Então a gente está vendo que existem os currais eleitorais, existe a compra de votos, existe o abuso do poder econômico, né? Existe a manobra dessa população mais carente, né? da massa. Então tudo isso precisa ser visto, o esquema montado por muitos candidatos. Então o Tribunal Eleitoral, a Justiça Eleitoral precisa perceber que existe o mundo real. E o mundo real é perverso, não adianta baixar normas rígidas quando essa realidade não é exatamente aquilo que condiz com as normas baixadas. Então, isso é mais importante. E, em segundo lugar, eu acredito sim que o Brasil vai sair dessa, acredito que o país terá um caminho promissor, bastante promissor. Nós estamos vendo aí o crescimento do nosso país, nós estamos vendo aí a nossa economia, não obstante a pobreza que a gente vê aí, a situação econômica, por conta da guerra, por conta do Covid, por conta das malversações das verbas públicas que nós vimos aí nos governos passados também. Mas o fato é que o povo tem que pensar que isso não é culpa do atual governo. Isso é uma coisa que vem de muitos anos e depois agravado com a crise e com o Covid. E a gente tem que pensar em votar certo. E o mais importante, não podemos deixar de votar. Eu acho que a abstenção é realmente altamente nociva para a democracia.
Quando você deixa de votar, você está abrindo mão do máximo. Você, quando vai efetivamente comprar uma casa, comprar um carro, você examina toda a documentação, você tem todos os cuidados. E agora, na hora de entregar um mandato para quem vai dirigir a sua vida, quem vai dirigir a vida da sua família e o bem-estar da nação, você simplesmente vai e não vota, não quer saber, não quer, deixa para outro fazê-lo. Então, isso é importante, que não haja abstenção, pelo menos. Né? E quem vencer, que vença. Mas o problema é que nós temos que ter um caminho realmente lídimo e o povo pode sim fiscalizar o andamento da eleição. Isso é importante. O povo está atento, o povo está politizado, a gente está vendo muito isso, né? E não vai haver efetivamente, não vamos largar a coisa ao relento, a coisa frouxa. Eles vão realmente se manifestar e ficar em cima. Agora, é preciso que haja também uma estrutura de fiscalização aí fora, tá, para o andamento das eleições. Grande doutor Ivan. Falou e disse. Bom, né, Lara? Ele é articulado, né? Sabe concatenar bem. Eu admiro quem pensa rápido assim. É, que a gente tem experiência, vai falando de coisa e tal. Não. Fala besteira também, às vezes fala besteira. Mas o pensamento é rápido. Doutor, como que as pessoas podem encontrar o senhor, ver seu material, ver seus posicionamentos? Onde o senhor vem falando publicamente? Eu tô lá no Facebook também, já há muitos anos, né? O Ivan Sartori, Ivan Ricardo Guedes Sartori, Ivan Sartori. E tô no Instagram também, @des.dedesembargador.Ivan Sartori. Né? A gente tá sempre aí pronto a ouvir críticas também, sugestões. Pode descer o pau quem quiser ir lá, pode descer o pau, não tem mordaça lá nas minhas redes. E a gente está à disposição para qualquer força, ajuda e vamos tentar fazer o mais pelo Brasil. A gente precisa ter uma bancada boa ali para a gente começar a crescer no Congresso em termos de representação real da população e da democracia. Excelente. Então, Pois, muito bom, baita né, Lara? bate-papo. Só Esclarecedor demais. Só lembrando o pessoal de casa, né, que estamos em promoção. 43% de desconto Mais no de acesso. R$500 de Eu vou aproveitar total. essa, hein? Ó, Aproveita. Até o doutor Ivan Sartori aproveitará essa promoção. A semana livre de impostos. Exatamente. Só essa semana aproveita. Só essa semana, então, ó. E pessoal, só dos impostos da assinatura do Brasil Paralelo, porque todos os outros você continua pagando. Infelizmente, né? Essa é a Red Pill aí do episódio. Infelizmente, né, Lara? Mas é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Estamos beijo. Juntos aqui. E, ó, agora eu não vou falar até a próxima terça-feira, não. Tá vendo? A primeira vez que a gente vai falar agora, até a próxima quinta-feira, às 20 horas. Vocês vão ter que lidar com isso. Pode Va- falar. Agora vão eu vou ter falar que nos mal da engolir, gente aqui. Que o povo entendeu? às vezes fala mal da gente, tá na hora. Vocês estão insuportáveis com esse negócio de dois Esfregar episódios. nossa cara 2 vezes por semana pra todo mundo. Exato. Doutor, muito obrigada Obrigado pela a presença. vocês, que agradeço, cumprimentar vocês pelo trabalho sério que vocês vêm fazendo. Sou fã do Brasil Paralelo, de vocês como profissionais e também cumprimentar todos os nossos web espectadores, agradecer a audiência. Obrigada. Até a Muito obrigado. próxima.